Olá, manhã. Quero te explicar aqui nesse vídeo como você pode compreender as transformações que a relação que sua criança traz para você enquanto mulher, enquanto pessoa, no seu processo de desenvolvimento pessoal. Na astrologia, existe uma técnica para a gente poder compreender a natureza da relação. Ela se chama sinastria. Significa que vamos comparar o mapa natal da criança com o mapa natal da mãe. Nessa comparação, a gente tende a poder compreender qual é a natureza dessa relação. Se é uma relação que tende a ser mais conflituosa, se é uma relação que tende a ser mais harmoniosa, se a comunicação nessa relação tende a ser mais fluida ou mais ruidosa, se é uma relação que tende a ter mais afeto ou tende a ter mais praticidade, pragmatismo. Então, tudo isso a gente pode compreender no processo da relação. E nessa comparação, você também vai poder compreender quais são as transformações que essa criança traz para você. Porque a criança, ela traz desafio e mudança para a gente enquanto mulher. Não existe nada mais transformador na vida de uma mulher que teve filhos do que a maternidade. A maternidade muda a gente por completo. A gente entra em contato com potenciais que a gente não sabia que existia e muitas vezes no dia a dia nos vemos diante de uma necessidade de desenvolver habilidades que não são inatas à nossa natureza. E aqui eu quero dar um exemplo, por exemplo, eu sou do signo solar de Peixes, eu tenho a Lua em Áries e tenho um Estélio em Áries. Eu tenho muito água e fogo no meu mapa. E minha filha, ela é do signo de Virgem, tem a lua em Touro, ela tem muita terra e elemento fixo no mapa. Então, o ritmo dela realizar as coisas, o ritmo dela conseguir prosseguir melhor com sua rotina, inclusive no seu processo de aprendizado, ele é muito diferente do meu. Eu sou muito mais rápida, muito mais elétrica. Então, eu me vejo diariamente sendo desafiada a ter que desacelerar o meu ritmo para eu conseguir respeitar o ritmo dela de aprendizado, o ritmo de conexão com ela mesma, para ela poder ter conexão de quem ela é e quais são suas habilidades. Então, assim, uma mãe tipo eu, que é muito acelerada e que quer fazer as coisas rápidas, às vezes pode se atropelar e acabar fazendo as coisas pela criança para poder agilizar todo o processo e não permitir que a criança desenvolva nas suas necessidades. Então, isso é um grande aprendizado para mim. Coincidentemente ou não, eu tenho ascendente em touro, então eu acabo entrando mais em contato com esse meu lado, da paciência, da espera para poder ver o resultado, né? Que são coisas típicas da personalidade dela. Isso toda mãe tem, tá? Então, assim, toda criança, toda relação vai trazer um processo de transformação. Então, é importante você olhar o seu mapa. E aqui eu quero fazer esse convite, que você pegue o mapa da sua criança e pegue o seu mapa, imprima, e você vai ver as diferenças e as semelhanças. As semelhanças tendem a simbolizar, digamos, características herdadas da criança, certo? Digamos, a hereditariedade astrológica, e as diferenças vão demonstrar alguns desafios. Não é porque tem semelhança que não vai ter desafio. Muitas vezes também é difícil a gente lidar com gênios muito parecidos com o nosso. Então, tudo isso no processo do desenvolvimento da criança e da mãe se torna um grande desafio. Lembre-se que a mãe nasce assim que a criança nasce e as duas se desenvolvem juntas. Então você vai aprendendo a ser mãe à medida que a criança vai se mostrando. Você vai aprendendo a ser mãe daquela criança. Isso se torna bem forte quando você vê, por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos, porque cada criança tem uma necessidade diferente, cada criança tem uma demanda diferente, cada criança tem um mapa diferente. Então, o que a criança vai demandar daquela mulher são questões específicas, diferentes do que a outra criança vai demandar. Então, você vai sofrer essa transformação. Você vai precisar se conectar com você e com suas outras ferramentas para poder dar o que essa criança precisa. Mas eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, as almas não se encontram inadvertidamente, existe um motivo de ser. Então, os aprendizados que você precisa ter para ser a mãe que sua criança precisa está dentro de você. E a melhor forma de você se conectar com isso é olhando o seu próprio mapa. Então, esse aqui também é um convite para você olhar seu próprio mapa. Quais são os potenciais
que você não tem entrado em contato, que você não sabia que você tinha, quais são as diferenças do mapa entre a criança e a mãe, e o que você precisa desenvolver para ser uma mãe melhor para essa criança, para ser a mãe que essa criança precisa, poder dar o que ela precisa. E aí eu quero levantar, digamos assim, alguns pontos específicos que a gente vai olhar nessa comparação. O primeiro de todos, sobretudo quando a gente fala de criança, a lua. Porque a lua, no mapa natal infantil, vai te mostrar como essa criança precisa ser acolhida, como essa criança lida com seus sentimentos, qual é a forma dela expressar esses sentimentos. E a lua no seu mapa natal também vai te mostrar como você precisa ser acolhida e vai contar a história de como você foi acolhida. Então, assim, muitas vezes, se você não tem uma lua de muito acolhimento e a sua criança precisa de acolhimento, você vai precisar revoltar, né, a sua história, é, ressignificar a sua história, ou entender qual é o potencial que aquela lua tem, qual é o seu potencial para poder acolher, para poder lidar com as emoções, para você poder transmitir para sua criança. Então a lua vai mostrar muito essa compatibilidade de acolhimento, como você foi acolhida, quais são as ferramentas de acolhimento que você tem e quais ferramentas de acolhimento você ainda pode desenvolver. Outro ponto que eu acho fundamental também é olhar o Mercúrio, porque o Mercúrio ele fala muito do processo de comunicação. Então, assim, o Mercúrio no mapa natal infantil vai te explicar como a criança precisa ser ouvida, qual a melhor forma de se comunicar com essa criança. E no seu mapa natal você vai entender a sua forma de se comunicar. Se você tem mais paciência, se você tem menos paciência, como você, se você é mais lógica, mais pragmática, mais emotiva, Mercúrio nos signos de água, que a gente brinca dizendo, né, que pensa com o coração. Então você vai comparar essas características da criança e com a mãe. E aí você vai entender como tende a ser a comunicação nessa relação. Você tende a ser mais ruidosa, você tende a ser mais harmônica, se a criança é muito questionadora e você tem menos paciência, porque, inclusive, conhecendo os pontos do mapa natal, você aprende a dosar. Às vezes, né, por exemplo, se você tem uma criança que tem um Mercúrio no signo de ar, e você é uma mãe com Mercúrio no signo de fogo, né, sobretudo Áries e Sagitário, que tende a ser menos paciente. E aí você não tem paciência para tanto questionamento, mas você tem uma lua que tem a compatibilidade de acolhimento com aquela criança, então, assim, a comunicação pode ser um pouco mais ruidosa, mas ela é muito amorosa. Então, esse é um potencial, né? O seu potencial enquanto mãe daquela criança, de conseguir acolher e dar esse contorno emocional que ela precisa. Porque, veja, não existe mãe perfeita. Não existe uma mulher que seja capaz de ser a mãe perfeita para aquela criança. Porque nós também temos limites, nós também temos imperfeições enquanto mulher. Mas o mapa natal infantil, ele vai te mostrar o que a criança precisa, como tratar essa criança e como oferecer ambientes que supram necessidades para essa criança que às vezes você não pode dar. Não pode dar por falta de tempo na dinâmica do dia a dia ou por questões emocionais, por questões de personalidade que você não tem, né, toda essa dinâmica. Então, às vezes, por exemplo, como eu falei, né, no meu caso, que eu sou mais dinâmica, minha filha tem um ritmo, digamos assim, mais lento em comparação ao meu, mas eu posso proporcionar ela uma escola que consiga respeitar o ritmo dela. Então, ali ela vai estar sendo nutrida com aquela necessidade. E isso é importante, é o guia, o mapa natal é o guia para você educar, para você se conectar e para você conseguir se entender. Porque a vida é um processo de transformação, estamos sempre nos transformando, sempre nos desenvolvendo, a alma está sempre em transformação, seja uma alma de uma criança, seja a alma de um adulto. E nós, enquanto mãe, somos responsáveis para poder proporcionar a essa criança ambiente e nutrição suficiente para ela poder se desenvolver. Eu sempre gosto de comparar a criança com uma semente. É preciso plantar num solo fértil para poder regar e para poder crescer. E o solo você escolhe enquanto mãe e a quantidade de água também. Então, dê à sua criança o que ela precisa. Conheça o mapa natal da criança, conheça o seu também. Me siga aqui no canal para mais conteúdos sobre astrologia, desenvolvimento infantil e maternidade. E clique aqui no link aqui abaixo e venha conhecer a comunidade Astromanhã, um ambiente de troca entre mães, trocas de conhecimentos astrológicos,
troca de experiências de maternidade e como desenvolver uma consciência astrológica para poder educar, se conectar com muito mais respeito para você e para a criança.